sabe, Pedrinho, eu sou muito adepto a testar. A você observar, soprar, né? Tudo isso, né? Eu falo muito que isso não é importante. Mas eu falo muito que isso não é... nível, né? É, a nível exatamente. Dele. Não é importante. Ó, eu acho que pra gente falar, pra quem tá olhando, talvez o senhor concorde ou não com o que eu penso, mas vamos dizer assim, ó. Se você é faixa roxa pra baixo, não é pra você agora. Você que é faixa roxa, faixa preta, né? Que sei lá, você que já é um cara que dá aula, já é um profissional, já trabalha, já tem uma construção muscular, se testa, né? Eu penso assim também, pô, você já tem a técnica, agora vai buscar o seu conforto e o seu som, que é o que o bocal vai ter. Sim. Agora, você não tem a técnica, infelizmente, nenhum bocal porque assim, vai... se você não consegue produzir um bom som, você tocar uma boa flexibilidade de 2 notas, você não tem uma articulação clara, então o seu problema é outro. É outro, é o que está atrás do bocal. É o que está atrás, exatamente. Mas nessa conversa de quem está num nível mais alto, que eu acho que é isso mesmo que a gente está falando, quando a gente fala de testar de bocal e falar de quem está no nível mais alto, eu acho muito legal também, não só as marcas, que inclusive a gente tem aqui essa marca maravilhosa, assim, que é a Angel, é uma marca brasileira, mas as possibilidades. Não é só sobre marca, mas, por exemplo, você tem um ressonador, você tem uma taça que troca com backboard, um furo que muda a borda, o desenho. Então, esse tipo de coisa eu acho muito legal. Sim. E o que eu valorizo muito, assim, a gente tem várias empresas brasileiras, a gente sabe disso, precisamos entrar em demérito, mas como a Angelman, ela tá patrocinando esse podcast, é sobre ela que eu tô falando, o lance da personalização pra você. Do tipo assim, cara, a gente consegue fazer muita coisa, você faz um móvel planejado pra sua casa. Mas até um tempo atrás você não tinha possibilidade de bocal planejado pra você. Tipo, isso é quase um bocal planejado, mas você tá pegando peças diferentes. Mas você chega hoje numa marca como a Angelman, você consegue passar, eu uso bocal 3C... Aí eu, sei lá, eu tô querendo aumentar ele pra B, mas aí o furo, mas o desenho da borda e tal. E é muito legal pra quem tá no nível profissional conhecer sobre o bocal. Até a gente tá falando sobre isso, eu tô com essa camisa aqui do JTF. É muito importante a gente entender esses pontos, né, de borda, o diâmetro interno, o diâmetro de profundidade do copo, a saída do backboard, o tamanho do bocal, porque tem bocal que vai ser maior, bocal que vai ser menor. Esse tipo de coisa, quando a gente tá num nível maior, assim, muda, cara. Tipo, um negócio muito simples, assim, muda tudo, cara. Muda. E assim, é interessante, porque eu cheguei a ter uma certa parceria com a Pict alguns anos atrás. Né? E eu tava na fase de mudança. Você vê, conversar com pessoas que realmente entendem do assunto, né? E eu pedi uma série de bocais com furo 24. Pro Peter Pickett. Furo 24 é 3 ponto o quê? Eu não conheço, eu nunca sei converter quando é assim. O furo 24, ele... Que chama? Cara, 4 milímetros. 4 milímetros. Maior. Aí o Peter Pickett mandou a seguinte mensagem. Eu não faria, mas se o senhor quer, a gente faz. Ele fez, não deu nenhum certo. Não. Tudo ficou espalhado. Demais. Entendeu? Então, eu acho que é muito válido, com consciência, né? Você buscar, experimentar, maturidade. Ou mesmo, por exemplo, você tem um aluno novo, né? E você vê ele soprar, de repente. Ele tem condições? Ele tem condições de comprar um bocal, de investir no bocal? Ok, tá valendo. Mas eu acho que no primeiro momento... Não. Eu acho que pega qualquer... O Oscarinho toca com 11 B4. Eu sei. O bocal que vem no trompete é um 7. É que nem os bocal chineses que vem com o instrumento é 7. É que nem o bocal que usa. E não é só os caras, tem uma galera grande que usa 7. O 7CD é mais ou menos o 7, um 11B4. 11B4, exatamente. 7zão, né? Exatamente. O que agora eu recomendo pro iniciante que talvez seja bacana é você ter um bocal de qualidade. Do tipo assim, esse bocal que vem com o instrumento, ele... Se não for de um instrumento de grande marca, não é um bocal legal. Então, às vezes, compensa, tipo... E a numeração que veio é que você vai comprar. Sei lá, você comprar um bocal 7C, né? O bocal que veio, mas de uma marca, né? Seja da Angelman ou qualquer outra marca que você preferir. Mas buscar um bocal que tenha qualidade. Porque esses bocais aqui, eles não têm padrão, né? Não tem qualidade, enfim... Mas a partir disso, então, pro iniciante ali, eu tenho grana, eu quero comprar um bocal, mesmo assim eu quero comprar um bocal. Então compre o mesmo bocal que você já tem, só que numa marca que tem uma qualidade que Agora tem uma coisa, é melhor. Assim, uma ressalva que eu vou fazer e não é falar mal, mas a falar uma realidade, tá?
Até porque eu migrei para Warburton, para Pickett e tal, né? É assim, a Bar tem um problema com medidas de bocal. Eu cheguei a ter... na época que eu tocava um bocal 3C, eu tive 11 bocais 3C Corp, Vincent Bar Corp, ponto, né? E os 11 eram diferentes. Eles têm falta de padronização. Exatamente. Eu não sei o que acontece. É lindo o som do bocal Bar. Eu amo bocal Bar. Inclusive eu tenho um Monteverno, 7C e tal, gosto, né? Mas o que aconteceu? Chegou num ponto que eu estava caminhando, eu falei, não, eu quero tocar com bocal que se daqui 4, 5 anos eu quiser trocar a parte de baixo ou quiser a mesma borda, eu vou achar. Você consegue. Tanto é que a última vez que eu fui nesse estabelecimento do meu amigo, né, eu pedi para ele, você tem outro 7CD aí? Tenho. Pá, então daqui. Pá, igual. Então, assim, eu quero ter essa possibilidade de padronização. De uma reposição, olha, né? E tem marca, a Bar, que é a Bar, né? Que é a Bar. Nós estamos falando, né? Ela não me dá isso para mim. Eu não sei hoje, mas até alguns anos atrás tinha esse problema gigantesco. Mas eu acredito que é o famoso problema do capitalismo, a escala. A escala? Você vai... Cara, é $50 um bar lá. É muito barato, é. É muito barato. Então não tem como com $50. Desculpa. Não tem como se medir todos os bocais a $50 vendendo nessa quantidade, assim, né? Por isso que daí entra a importância dessas marcas que tem essa... Você falou do Yamaha, por exemplo, é ótimo. A Yamaha tem mais padronização, né? Fantástico. Agora, aquele Yamaha GP é um bocal que eu eliminaria da face da terra. É mesmo? É. Cara, eu passei uma semana na vida com ele, eu parei, tentei mais uma vez na frente e todas as vezes eu terminei com o bico machucado. A rasgar, abrir, assim, fazer tipo um microcorte, assim, porque eu não sei o que dá naquela borda, mas o meu dente, mais o meu lábio, mais o meu jeito de soprar naquele bocal não dá certo. Não é que a culpa é do bocal. Eu jogaria pra mim esse bocal fora, que pra mim nunca funcionaria, cara. É um negócio muito esquisito isso aí. A nossa segunda parceira aqui é a Torelli Surdinas. A Torelli Surdinas é uma empresa que desenvolve surdinas para trompete, trombone e que em breve vai estar com uma linha completa para todos os instrumentos de metal. A Torelli tem cup, tem straight, tem surdina de cobre, tem surdina de alumínio, tem surdina de estudo, tem todos os tipos de surdina que o trompetista e o trombonista precisa. Seja para você fazer show, seja para você tocar um concerto de música erudita, existem diversos modelos, né, de cup, modelos de straight, né, cores diferentes, inclusive tem esse modelo vermelho que tá aparecendo aqui atrás, que para mim é um dos modelos mais lindos da Torelli, e você pode adquirir as surdinas Torelli através do site da M-Brass, que eu vou estar colocando aqui embaixo também, que a M-Brass já colocou essas surdinas com uma super promoção para vocês do podcast lá dentro.